Eu, inclusive, disse que o que nós temos mais é uma espécie de antipensamento que se opõe ao pensamento, a qualquer pensamento, que nega, inclusive, o mais elementar senso comum, Sim. e que nega os fatos. E, com isso, se torna cega e surda. Sim. Aos argumentos que nunca são escutados e às evidências factuais que estão diante dos olhos, mas que a pessoa não é capaz de enxergar. Sim. Então, nesse ponto, eu parei. O Pedro Cardoso, numa live recente, em entrevista ao Fábio Porchat, o Fábio Porchat fez uma pergunta a ele que eu não vou lembrar agora, mas era do nível assim do terraplanismo, alguma coisa assim. Era tipo como se fosse uma pegadinha para ele. E ele parou e pensou assim, diante de uma mentira absoluta, não se tem o que falar, não se tem como refutar. Né? Sim. Então, acho que vai um pouco aí ao não há como refutar, trazendo, né? Não há como refutar o que é simplesmente absurdo. Sim. Eu uma vez li, não me lembro exatamente onde, a seguinte coisa sobre o terraplanismo. Sabe uma dessas ideias tão ruins que nem erradas conseguem ser? O terraplanismo é uma delas. Ainda precisa melhorar muito para chegar a ser uma ideia errada. Então, é mais ou menos nesse contexto, é mais ou menos esse contexto que tomou o poder, perante o qual é difícil um diálogo. A tese, a antítese, o argumento, o contra-argumento, as fundamentações dos argumentos. Mas isso, ele recebe um reforço de uma carga muito grande de ódio, que é outra das paixões do ser, segundo Lacan. Então você tem essa ignorância mesclada, fundida com esse ódio. Eu escutei há algum tempo uma live do Antônio Quiné, em que ele usou, eu não sei se ele forjou a expressão ou se utilizou de alguém, o termo ignoródio, que é justamente essa combinação desse ódio cego e dessa ignorância triunfante. O que se pode esperar de uma combinação dessa espécie? Ora, essa ignorância articulada com esse ódio, isso tem um alvo, ou alguns alvos, onde é que esse ódio vai mirar, que vão estar na alça de mira desse ignoródio. Está sem áudio. Não? Não, mas a Renata colocou aqui, outras pessoas colocaram, não? Está dando para ouvir? Não, aqui, alguém aqui já disse que tem áudio, sim. Eu, inclusive... tem áudio, sim. A Renata colocou, tem áudio, sim. Eu, inclusive, peço desculpas a quem está colocando mensagem, porque eu não consigo olhar, porque aí, realmente, é a segunda vez que eu faço isto, então eu sou praticamente estreante, aí se eu ficar olhando o que estão colocando, isso me dispersa, né? Mas, digamos assim, é um ódio estruturante do sujeito. Ele se constitui nessa perspectiva do ódio. É um ódio avassalador, no sentido próprio do termo etimológico, que avassala, que transforma o sujeito num vassalo seu. Essa combinação de coisas, ela põe o sujeito numa posição que tem muito a ver com alguns traços da paranoia. Porque você começa a enxergar inimigos por toda parte. Sim. Você constrói, você cria os inimigos.
Eu Sim. até numa certa ocasião coloquei num texto em que eu falava disso, a seguinte coisa: para esses, o inimigo é que dá sentido à vida. Sim. É Então, esse inimigo necessário, meio né? que dá sentido, é necessário. Ele tem É que estar como o George estruturando, não é Orwell, sem por exemplo. ele. Sim, não é. É como Orwell, por exemplo, coloca em 1984. A guerra é permanente, é necessária. Não é nem necessário que esteja havendo um estado de guerra propriamente dito, efetivamente, que esteja havendo uma batalha concreta, mas que haja, digamos, um estado de guerra permanente. Isso, aliás, já está em Hobbes colocado exatamente dessa maneira lá no pensamento hobbesiano, quando ele diz que a guerra não é apenas a batalha concreta, mas é aquela disposição para tal, que você fica observando o inimigo, você se antecipa na primeira ocasião, porque você vê que não basta ficar numa atitude só defensiva, então você parte para a agressão, até preventivamente. Então, é uma atitude paranoica que ainda apresenta dois traços muito típicos dessa estrutura: a certeza inabalável e o delírio persecutório. O sujeito, ele tem a convicção. O sujeito, ele tem a convicção. Ele sabe. Não entra dúvida. Ele é meio que impermeável à dúvida naquele núcleo, digamos assim, dessa paranoia. Ele pode até duvidar em outros aspectos, mas no que está articulado a esse miolo da coisa, ele não duvida de modo algum. Sim. Como o caso de Pereira, por exemplo, que ele podia discutir filosoficamente, usar a dúvida como argumento, mas quando se tratava do que ele entendia delirantemente, que era a sua missão, redimir a humanidade, gerando uma nova raça de homens. E para isso, ele teria que se transformar em mulher e conceber filhos de Deus. No que se refere a esse miolozinho, isso não era passível de nenhuma revisão, de nenhum raio de dúvida, não é? Então, esse ignoródio, ele ainda se articula com essa dupla perspectiva. Uma convicção plena que não abre nenhuma fresta para a dúvida, o sujeito sabe com uma certeza completa, e, por outro lado, um delírio persecutório, em que ele, como ele próprio se coloca em lugar tão eminente, como no caso do Schreiber, ele vai redimir a humanidade, isso lhe granjeia toda uma série de inimigos. Sim. Então ele está perseguido, ele é perseguido por todo um conjunto de inimigos. Atualmente a gente percebe isso nas imagens do Salvador da Pátria, né, daquele que vai chegar para acabar com a corrupção, ou, enfim, né? E a Teresa Meloni está perguntando aqui se esse inimigo necessário, essa guerra, se não seria uma defesa, um encobrimento para o real da guerra, da fantasia constitutiva. Sim, sim. Ela tem essa função. Mas não é a única saída para essa fantasia, né? Essa fantasia é constitutiva, mas ela deixa outras saídas, né? Pois é. Inclusive, aqui você tem nessa saída constitutiva algo que tem mais a ver com o campo da psicose do que propriamente com o campo, não é, da neurose. E isso dá uma força muito grande. Essa junção, essa fusão dessa ignorância com esse ódio, articulada com essa certeza inabalável e com esse delírio persecutório, isso dá uma força muito grande para o sujeito se pôr